A escola primária Santa Fé era tudo o que a família Pereira tinha sonhado, uma escola de elite em um bairro progressista onde sua talentosa filha Clara finalmente poderia prosperar. Quando o comportamento de sua filha mudou repentinamente com sua nova professora, a observação secreta de seu pai, Marcos Pereira, na cafeteria da escola, revelou algo que o abalaria profundamente. Aquele dia mudaria para sempre a visão inocente de uma criança sobre o mundo. Antes de mergulharmos nesta história chocante que vai arrepiar você e fazer repensar quem realmente está ensinando em nossas escolas, comente abaixo de onde você está assistindo hoje, e, se gostar desta história, não esqueça de se inscrever. O ar de outono trazia uma empolgação leve enquanto Marcos e Juliana Pereira subiam de mãos dadas os degraus de concreto da escola primária Santa Fé. A luz calorosa do prédio se espalhava pelo gramado bem cuidado, recebendo os pais para a conferência anual. Seus passos ecoavam pelo corredor decorado com trabalhos artísticos das crianças, cada um atestando o espírito criativo que enchia aquelas salas de aula diariamente. Para os Pereira, aquela não era apenas mais uma reunião de pais, era a celebração da decisão de se mudarem para aquele bairro afluente e diverso, 2 anos antes. Ali, nessa região progressista da cidade, eles sentiam que finalmente haviam encontrado o lugar perfeito para criar a filha, Clara. O cheiro familiar de giz e de materiais de arte infantil preenchia o ar enquanto caminhavam até a sala de aula de Clara. A professora dela, Sra. Thompson, os cumprimentou com um sorriso genuíno que chegava aos olhos. O casal se acomodou nas pequenas cadeiras da sala, sentindo-se um pouco grandes para elas, mas completamente à vontade. Senhor e Sra. Pereira, começou a Sra. Thompson, vasculhando entusiasmada os papéis à sua frente, não posso expressar o quanto tem sido maravilhoso ter Clara em minha turma este ano. Ela tirou uma pasta cheia dos trabalhos de Clara, espalhando papéis coloridos cobertos com letras organizadas e problemas matemáticos complexos. Clara não está apenas se destacando academicamente, continuou a Sra. Thompson, com a voz aquecida de orgulho, ela está consistentemente entre os melhores da turma em matemática e compreensão de leitura. Mas o que realmente a diferencia é a sua habilidade de liderança. As outras crianças naturalmente gravitam em torno dela durante as atividades em grupo. Marcos e Juliana trocaram olhares orgulhosos enquanto a Sra. Thompson compartilhava uma história após a outra sobre as conquistas de Clara, sua mente analítica, sua gentileza com os colegas, sua curiosidade natural. Cada detalhe confirmava o que eles já sabiam sobre sua pequena garota, enchendo-os de um orgulho renovado. Na semana passada, Clara organizou um grupo de estudos para a tabuada, acrescentou a Sra. Thompson. Ela percebeu que alguns colegas estavam com dificuldades e se dispôs a ajudá-los. Esse é o tipo de aluna que ela é, sempre pensando nos outros enquanto se esforça para se destacar. Quando a reunião se aproximava do fim, os olhos da Sra. Thompson ficaram um pouco marejados. Vou sentir falta de ter a Clara na minha turma, ela admitiu, mas sei que ela continuará brilhando em sua nova sala de aula. Nesse momento, uma batida na porta interrompeu a conversa. Uma mulher com cabelo loiro acinzentado até os ombros entrou, com um sorriso amplo e acolhedor. Espero não estar interrompendo, disse ela, mas ouvi que os Pereira estavam aqui e precisava me apresentar. A Sra. Thompson sorriu. Ótimo momento. Senhor e Sra. Pereira, está é Sandra Martins. Ela será a nova professora de Clara a partir de amanhã. Sandra Martins deu um passo à frente, estendendo a mão com cordialidade. Ouvi coisas maravilhosas sobre Clara, disse, com a voz carregada de entusiasmo genuíno. A Sra. Thompson tem elogiado muito ela na sala dos professores há meses. Mal posso esperar para ter uma mente jovem tão brilhante em minha sala de aula. Marcos e Juliana sentiram seus corações se aliviarem ainda mais. Sandra Martins tinha um ar de competência e gentileza que imediatamente os colocou à vontade. Ela falou sobre sua filosofia de ensino, sua empolgação para o próximo período e seus planos de incentivar os talentos individuais de cada aluno. O histórico acadêmico de Clara é impressionante, disse a Sra. Martins, mas o que realmente me anima é ouvir sobre suas qualidades de liderança. Faremos muitos projetos em grupo neste período, e acho que ela realmente vai prosperar nesse ambiente. Enquanto se preparavam para sair, as palavras finais de despedida da Sra. Martins ficaram no ar. Mal posso esperar para ver Clara amanhã. Tenho certeza de que teremos um ano incrível juntas. Saindo do prédio da escola, Marcos e Juliana sentiram um profundo senso de contentamento. A noite havia confirmado tudo o que esperavam ao escolher aquela escola: professores dedicados, um ambiente acolhedor e um lugar onde sua filha poderia realmente florescer.
O caminho de volta para casa foi repleto de conversas animadas sobre as conquistas de Clara. Ao chegarem em casa, a luz aconchegante da varanda os acolheu, onde sua filha esperava ansiosamente por notícias da reunião. Clara estava sentada de pernas cruzadas no sofá da sala, com seu livro favorito temporariamente esquecido enquanto seus pais entravam. Com 10 anos de idade, ela já demonstrava sinais da jovem notável que se tornaria inteligente, compassiva e cheia de curiosidade pelo mundo ao seu redor. Então, ela perguntou, saltitando levemente nas almofadas, o que a Sra. Thompson disse sobre mim? Marcus a pegou nos braços, girando-a enquanto ela gargalhava. Apenas que você é a aluna mais incrível que ela já teve, ele declarou, colocando-a gentilmente no chão. Sério? Os olhos de Clara se arregalaram de alegria. Sério, confirmou Juliana, passando os dedos pelas tranças da filha. E adivinhe? Também conhecemos sua nova professora. A Sra. Martins parece maravilhosa. A família foi para o quarto de Clara, onde passaram a noite juntos. Clara lhes mostrou seus últimos projetos de arte e o relatório de leitura em que vinha trabalhando. Seu quarto era um reflexo de sua personalidade, paredes cobertas de estantes de livros, uma mesa cheia de projetos científicos e uma coleção de prêmios de várias competições acadêmicas. Mal posso esperar para começar na turma da Sra. Martins amanhã, disse Clara, sentada em sua cama, segurando seu elefante de pelúcia favorito. A Jane me contou que eles fazem muitos experimentos de ciência legais e vão começar um novo livro na próxima semana, que dizem ser muito bom. Conforme a hora de dormir se aproximava, Marcus e Juliana acomodaram a filha na cama, seus corações cheios de orgulho e esperança para o futuro dela. Depois de lhe dar um beijo de boa noite, eles foram para seu próprio quarto, onde finalmente puderam discutir a noite em privado. Lembra de quando nos mudamos para cá? Perguntou Juliana, se acomodando na cama. Como estávamos preocupados em fazer a escolha certa? Marcus assentiu, seu semblante ficando sério por um momento. Depois do que aconteceu na escola antiga, ele parou, lembrando-se do incidente de bullying que havia motivado a mudança. A lembrança de Clara chegando em casa aos prantos, alvo de preconceito por causa de sua raça, ainda fazia seu sangue ferver. Mas olhe para ela agora, disse Juliana rapidamente, segurando a mão dele. Ela está prosperando aqui. A escola é tudo o que esperávamos, diversa, acolhedora, desafiadora. E você viu quantas outras crianças estavam representadas nos trabalhos de arte nas paredes? Você está certa, Marcus concordou, a tensão se desfazendo. Este lugar é diferente. Melhor. Fizemos a escolha certa ao nos mudar para cá, mesmo que significasse um financiamento maior e trajetos mais longos para o trabalho. Ver ela tão feliz e bem-sucedida faz tudo valer a pena. Eles conversaram até tarde da noite sobre o futuro da filha, sobre as oportunidades que pareciam se abrir diante dela e sobre a gratidão que sentiam por encontrar essa comunidade acolhedora. Nenhum dos dois poderia imaginar que seu senso de segurança estava prestes a ser destruído da maneira mais horrível possível. A manhã de segunda-feira chegou com um sol dourado que parecia prometer coisas boas pela frente. Clara levantou cedo, seu uniforme escolar perfeitamente passado e sua mochila pronta ao lado da porta. Ela praticamente pulou o café da manhã, mal conseguindo conter a animação de começar na turma da Sra. Martins. Você lembrou de colocar a pasta de deveres na mochila? Perguntou Juliana, embora já soubesse a resposta. Clara era organizada ao extremo. Sim, mamãe, Clara respondeu, dando um tapinha em sua mochila, e também meu caderno de matemática para o grupo de estudos e autorização para a excursão ao Museu de Ciências na semana que vem. Marcus observava a filha do outro lado da mesa, seu coração se enchendo de orgulho. Ela estava tão pronta para esse novo desafio, tão ansiosa para aprender e crescer. Às vezes, o surpreendia o quanto ela era uma mistura perfeita dele e de Juliana, sua mente analítica, combinada com o espírito artístico da mãe. O familiar ronco do ônibus escolar se aproximando levou todos à porta da frente. Clara abraçou os pais com força, a mochila já segura sobre os ombros. Tenha um ótimo primeiro dia, princesa, Marcus disse, ajeitando a gola do uniforme uma última vez. Mostre a eles o quão brilhante você é. Vá lá e arrase, acrescentou Juliana, dando um beijo rápido em sua testa. Eles observaram Clara descer a entrada de casa, suas tranças balançando a cada passo. Ela subiu no ônibus, avistou sua amiga Jane e acenou animadamente para os pais pela janela.
Quando o ônibus virou a esquina, Marcos e Juliana ficaram juntos, observando-o até desaparecer. Você se lembra de quando nos mudamos para cá? Marcos perguntou, conduzindo Juliana de volta para dentro da casa. Como estávamos nervosos com tudo. Juliana sentiu, se acomodando na cadeira da varanda. Ambos haviam tirado o dia de folga, querendo estar completamente presentes para o primeiro dia de Clara na nova turma. Foi um grande passo de fé, ela respondeu, relembrando. Deixar nosso antigo bairro, assumir um financiamento maior. Mas olhe para nós agora, disse Marcos, com a voz cheia de satisfação, em um bairro seguro, com boas escolas, onde Clara pode ser ela mesma, sem precisar se preocupar. Ele parou, sem querer reviver as memórias dolorosas do antigo bairro. Sem precisar se preocupar com as coisas com as quais precisávamos nos preocupar, completou Juliana. Ela apertou a mão dele, compreendendo as palavras não ditas. Ambos enfrentaram sua cota de discriminação e preconceito ao longo da vida, mas ali, nessa comunidade progressista e diversa, finalmente sentiam que podiam respirar com mais tranquilidade. A manhã se estendeu pacífica e promissora. Eles passaram o tempo em pequenos projetos pela casa, conversando sobre suas esperanças para o futuro de Clara. Nenhum dos dois poderia imaginar que, em poucas horas, seu mundo seria virado de cabeça para baixo e sua confiança na comunidade escolhida seria abalada de forma terrível. O sol da tarde projetava sombras longas pelo quintal dos Pereira enquanto Marcos acendia a grelha. Ele decidiu preparar o frango grelhado com mel, o prato favorito de Clara, para celebrar seu primeiro dia na nova turma. Juliana estava relaxada numa cadeira de jardim próxima, trabalhando no laptop, mas principalmente aproveitando o clima agradável e a atmosfera tranquila. A que horas o ônibus geralmente chega? Perguntou Marcos, olhando para o relógio. A qualquer momento agora, respondeu Juliana, fechando o laptop. Você sabe como a senhora Rodrigues é pontual com sua rota. Como esperado, logo ouviram o som familiar do ônibus escolar parando na esquina da rua. Risos e vozes infantis se espalhavam no ar, o som típico de mais um dia de aula terminando. Juliana se endireitou na cadeira, afastando o laptop completamente. Aí vem nossa princesinha, chamou ela alegremente ao ver a figura de Clara surgindo no final da entrada. Conte-nos como foi seu dia, querida. Mas algo estava errado. Em vez de correr para o quintal como fazia normalmente, cheia de histórias sobre o dia, Clara passou direto pelo portão do jardim, com a cabeça baixa, os ombros curvados, uma postura tão diferente de sua habitual confiança que ambos os pais sentiram uma pontada imediata de preocupação. O som da porta da frente se fechando, seguido pelos passos de Clara indo diretamente para seu quarto, quebrou o silêncio atônito que pairava no quintal. Marcos e Juliana trocaram olhares preocupados. Isso não é normal para ela, disse Marcos, já indo desligar a grelha. Talvez ela esteja apenas sobrecarregada, sugeriu Juliana, mas sua voz carregava uma nota de incerteza. Primeiros dias podem ser estressantes, até mesmo para crianças que geralmente são confiantes. Eles ficaram no jardim por alguns momentos, tentando se convencer de que aquele comportamento era normal para uma criança se adaptando a uma nova situação. Mas, no fundo, sabiam que algo não estava certo. Aquela não era a Clara que eles conheciam, a filha alegre, falante e entusiasmada que normalmente não via a hora de compartilhar cada detalhe do seu dia. Deveríamos verificar como ela está? Perguntou Marcos, embora fosse claro pelo tom que ele já havia decidido fazer isso. Vamos dar-lhe alguns minutos, aconselhou Juliana, colocando uma mão suave sobre o braço dele. Se algo aconteceu, talvez ela precise de um tempo para processar antes de conversar. Mas, enquanto esperavam no jardim, tentando seguir com os planos originais, ambos lançavam olhares preocupados para a janela de Clara. Sentiam um crescente senso de inquietação. Algo tinha mudado em sua filha no primeiro dia na turma da senhora Martins, e nenhum deles conseguia se livrar da sensação de que era algo sério. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foi provavelmente apenas cerca de 15 minutos, Marcos e Juliana não podiam mais esperar. Eles se dirigiram ao quarto de Clara, seus passos pesados de preocupação. Marcos bateu levemente na porta. Clara, princesa, podemos entrar? Houve um momento de silêncio, seguido por um baixo tudo bem. Eles entraram e encontraram Clara deitada na cama, de costas para a porta, abraçando seu elefante de pelúcia favorito, algo que ela não fazia desde muito pequena. A cena fez seus corações doerem.
Juliana sentou-se cuidadosamente na beira da cama, enquanto Marcos puxava a cadeira da escrivaninha. Querida, começou Juliana, com delicadeza. Aconteceu alguma coisa na escola hoje? Os ombros de Clara ficaram tensos visivelmente, mas ela não se virou. Foi só estressante, murmurou ela, com a voz abafada contra o travesseiro. Marcos se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Que tipo de estresse, princesa? Você sabe que pode nos contar qualquer coisa, certo? Finalmente, Clara se virou para encará-los, e eles viram as marcas de lágrimas em suas bochechas. A visão fez o estômago de Marcos se revirar. Sua filha não era de chorar facilmente, ela geralmente era quem consolava as outras crianças quando estavam chateadas. Eu só. Clara começou, mas parou, mordendo o lábio. Eu só quero ficar sozinha por um tempo, por favor. Juliana acariciou o cabelo da filha, notando como Clara parecia se encolher ligeiramente ao toque. Tem certeza de que não quer conversar? Às vezes, compartilhar o que nos incomoda faz com que nos sintamos melhor. Mas Clara apenas balançou a cabeça, virando-se novamente. Não agora, talvez depois. Marcos e Juliana trocaram um olhar de preocupação. Aquilo não era típico de sua filha. Clara sempre fora aberta com eles, compartilhando tudo, desde desentendimentos no parquinho até desafios escolares. Essa retração, essa relutância em se comunicar, era completamente fora de caráter. Certo, querida, disse Juliana finalmente, levantando-se. Vamos te dar um pouco de espaço. Mas estamos aqui sempre que precisar. Quando saíram do quarto, fechando a porta suavemente, Marcos sentiu um nó familiar se formar em seu estômago, a mesma sensação que tivera anos antes, quando Clara estava sendo intimidada na escola anterior. Mas essa escola deveria ser diferente. A escola primária Santa Fé, em seu bairro progressista e seguro, deveria ser melhor. No corredor, Juliana tocou o braço de Marcos. Ela provavelmente está apenas sobrecarregada, sussurrou, tentando soar convincente. Nova professora, novos colegas, novas expectativas, é muita coisa para uma criança lidar. Mas Marcos não conseguia se livrar da sensação de que algo mais sinistro estava acontecendo. Ele já tinha visto aquele olhar nos olhos de sua filha antes, e não era o olhar de uma criança lidando com o estresse escolar normal, era o olhar de alguém que encontrou algo para o qual não estava preparado, algo que abalou sua confiança no mundo ao seu redor. A noite prosseguiu com uma tensão incomum no ar. Marcos terminou de grelhar o frango, embora seu entusiasmo anterior pelo jantar comemorativo tivesse diminuído consideravelmente. Juliana pôs a mesa, tentando manter um senso de normalidade, apesar de sua preocupação crescente. Para sua surpresa, logo antes de chamá-la, Clara saiu do quarto e foi para a mesa de jantar. Sentou-se em silêncio, os olhos fixos no prato, sem sua habitual empolgação de querer ajudar a pôr a mesa ou servir a comida. Você está se sentindo um pouco melhor, princesa? Perguntou Marcos, tentando manter o tom leve enquanto lhe servia um pedaço do frango com mel, normalmente seu prato favorito. Clara sentiu vagamente, mas não elaborou. Quando começaram a comer, os pais notaram algo estranho no comportamento da filha. Ela estava comendo com uma intensidade que nunca haviam visto antes, quase como se não tivesse comido o dia todo. O frango desapareceu de seu prato rapidamente, e ela logo se serviu de uma segunda porção, depois de uma terceira. Nossa, você deve ter trabalhado um apetite enorme hoje, disse Marcos, tentando aliviar o clima. Você está comendo como se estivesse faminta. Mas, em vez de sorrir para a brincadeira de seu pai, como faria normalmente, Clara apenas continuou comendo mecanicamente, sua expressão inalterada, os olhos fixos na comida. Sua mão movia o garfo do prato à boca com uma regularidade quase robótica. Juliana tentou iniciar uma conversa, perguntando sobre a nova sala de aula, o local onde Clara estava sentada, seus novos colegas, todos os tópicos comuns do primeiro dia que normalmente fariam Clara falar com entusiasmo. Mas cada pergunta era recebida com respostas de uma palavra ou murmúrios vagos. Você fez alguma atividade divertida com a senhora Martins hoje? Tentou novamente Juliana. Ao ouvir o nome da senhora Martins, o garfo de Clara bateu no prato, e por um breve momento, a compostura dela pareceu rachar. Ambos os pais perceberam algo parecido com medo nos olhos da filha. Mas, antes que pudessem dizer algo, ela recuperou o controle. Posso sair da mesa? Perguntou Clara baixinho, com o prato já vazio pela terceira vez. Estou muito cansada.
Claro, querida, respondeu Juliana, trocando outro olhar preocupado com Marcos. Quer que eu te coloque na cama? Não, obrigada, respondeu Clara, já empurrando a cadeira para trás. Posso fazer isso sozinha. Eles observaram a filha sair da mesa, os ombros ainda curvados e seu passo, normalmente leve e animado, agora mais lento e hesitante. Assim que ouviram a porta do quarto de Clara se fechar, Marcos se virou para Juliana. Tem algo errado, ele disse com firmeza. Isso não é só nervosismo de primeiro dia. Você viu como ela reagiu quando você mencionou o nome da senhora Martins? Juliana começou a recolher os pratos, mas seus movimentos revelavam sua ansiedade. Talvez estejamos exagerando, sugeriu, embora sua voz demonstrasse hesitação. Você sabe como Clara é, ela se pressiona tanto para ser perfeita. Talvez esteja apenas preocupada em corresponder às expectativas da senhora Martins depois de todo o elogio que recebeu da senhora Thompson. Não, Marcos balançou a cabeça, com o maxilar travado. Isso é diferente. Você viu como ela estava comendo, como se não tivesse visto comida o dia todo. E aquele olhar nos olhos dela. Ele parou, relembrando o vislumbre de medo que tinha visto. Era algo que ele não podia ignorar. Do que você está suspeitando? Perguntou Juliana, colocando os pratos na pia e virando-se para encarar o marido. Estou pensando no que aconteceu na escola antiga, Marcos disse calmamente. O tempo que levou para que ela nos contasse sobre o bullying. Como tentou lidar com tudo sozinha até que não pôde mais suportar. Mas está é a escola Santa Fé, protestou Juliana. Escolhemos esse bairro e essa escola especificamente porque são diferentes. A senhora Martins parecia tão gentil na reunião de ontem. Às vezes as pessoas não são o que parecem, respondeu Marcos, sua voz carregada de uma experiência amarga. E, às vezes, as piores coisas acontecem nos lugares onde menos esperamos. Eles passaram o restante da noite em uma conversa preocupada, suas vozes baixas para não incomodar Clara. Quando finalmente foram checar a filha antes de se deitarem, a encontraram já adormecida, ainda segurando seu elefante de pelúcia, com a expressão inquieta, mesmo dormindo. Naquela noite, Marcos ficou acordado muito tempo depois de Juliana ter adormecido, sua mente revivendo cada detalhe da noite. O comportamento incomum de Clara, seu apetite voraz, o medo em seus olhos ao ouvir o nome da senhora Martins. Algo não estava certo, e o instinto protetor que sempre o guiou estava gritando para que ele agisse. Ele se lembrou de como demoraram a perceber o que Clara estava enfrentando em sua antiga escola, quando, por meses, ela sofrerá em silêncio. Naquele momento, ele havia prometido a si mesmo que nunca mais deixaria sua filha passar por algo semelhante sem perceber. Enquanto o primeiro raio de luz da manhã começava a iluminar o quarto, Marcos tomou uma decisão. Não podia simplesmente esperar que Clara contasse o que estava errado. Precisava descobrir por si mesmo. Levantando-se em silêncio, ele seguiu sua rotina matinal mais cedo do que de costume. Quando Juliana acordou, ele já estava vestido para o trabalho. Pensei em levar Clara para a escola hoje, disse casualmente, quando Juliana olhou com curiosidade. Para dar um apoio extra, sabe? Juliana sorriu, tocada pelo que via como um gesto de carinho. Que doce da sua parte, querido. Tenho certeza de que ela vai gostar. Mas Marcos não pretendia ir trabalhar depois de deixar Clara na escola. Ele já havia enviado um e-mail para o escritório, informando que tiraria mais um dia pessoal. Seu verdadeiro plano era ficar na escola e observar, para descobrir o que estava deixando sua filha tão perturbada. Enquanto tomavam o café da manhã, Marcos observava Clara atentamente. Ela parecia um pouco menos tensa do que na noite anterior, mas ainda não era ela mesma. Quando ele ofereceu uma carona até a escola, ela aceitou com um simples ok, sem a empolgação usual de passar mais tempo com o pai. O trajeto até a escola foi em grande parte silencioso. Marcos tentou puxar assunto, mas Clara permanecia distante, olhando pela janela enquanto as ruas familiares do bairro passavam. Ao se aproximarem da escola, ele notou que ela começava a mexer no alça da mochila, um hábito nervoso que ela desenvolvera durante o período de bullying na escola anterior. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe, princesa, ele disse, enquanto paravam na área de desembarque da escola. Qualquer coisa mesmo. Clara olhou para ele, e por um momento, ele pensou que ela poderia abrir o coração. Mas, em vez disso, ela apenas assentiu, deu-lhe um abraço rápido e saiu do carro.
Ele observou enquanto ela caminhava em direção à entrada da escola, notando como ela parecia hesitar um pouco antes de entrar. Em vez de sair imediatamente, Marcos esperou até que a maioria dos outros pais tivesse partido, então encontrou uma vaga de estacionamento com uma boa visão do pátio e das janelas da cafeteria. Ele enviou uma mensagem rápida a Juliana, dizendo que havia chegado ao trabalho em segurança, e se acomodou para o que esperava ser um dia de observação tranquila. Mal sabia ele que, em poucas horas, descobriria algo muito mais perturbador do que jamais poderia imaginar. De seu ponto de observação no estacionamento, Marcos tinha uma visão clara das principais áreas da escola. Ele posicionou o carro de forma a estar perto o suficiente para ver tudo com clareza, mas longe o suficiente para não chamar atenção. A manhã passou lentamente. Através das janelas grandes, ele conseguia, ocasionalmente, ver os alunos se movendo entre as salas de aula. Durante o primeiro recreio, observou atentamente enquanto as crianças invadiam o pátio. Seu coração se acalmou um pouco ao ver Clara em um pequeno grupo de amigas, aparentemente envolvida nas brincadeiras de sempre. Ela sorria, até ria enquanto pulava a corda com duas outras meninas. Para qualquer observador casual, ela parecia completamente normal, apenas mais uma criança feliz aproveitando o recreio com suas amigas. Mas Marcos notou os sinais sutis que outros poderiam perder, como seu sorriso parecia se desfazer rápido demais, como seus olhos frequentemente se voltavam para o prédio da escola, como ela ficava próxima das extremidades do pátio, em vez de se misturar ao grupo maior no centro, como de costume. Ainda assim, não havia nenhum sinal óbvio de bullying ou tratamento ruim. Se alguma coisa, seus colegas pareciam buscar sua companhia, exatamente como a Sra. Thompson havia descrito durante a reunião. Conforme a manhã avançava, Marcos sentia-se cada vez mais intrigado. Ele esperava ver algo, alguma interação ou incidente que explicasse o comportamento de Clara na noite anterior. Mas tudo parecia normal, superficialmente. Talvez até normal demais. Marcos checou o telefone, respondendo a alguns e-mails de trabalho para manter a aparência de que estava no escritório. Juliana enviou uma mensagem perguntando como estava indo seu dia, e ele sentiu um pequeno aperto de culpa ao responder vagamente com um "tudo bem por aqui". Ele detestava ser desonesto com ela, mas sabia que ela se preocuparia ainda mais se soubesse o que ele estava realmente fazendo. Quando a hora do almoço se aproximava, a atenção de Marcos se intensificou. Ele se lembrava do apetite incomum de Clara no jantar da noite anterior, como se ela estivesse faminta. Será que algo estava acontecendo durante o horário de almoço? Seriam outras crianças roubando sua comida, ou alguém a impedia de comer? Ele sabia bem o horário das refeições da escola, pois Clara sempre comentava sobre como sua turma tinha o segundo turno de almoço, logo após as turmas do terceiro ano. Observando as primeiras crianças entrando na cafeteria, Marcos tomou uma decisão: observar à distância não seria o suficiente. Ele precisava se aproximar para ver o que realmente estava acontecendo durante o almoço. Verificou o relógio, 11h45. O almoço de Clara começaria em 15 minutos. Respirando fundo, ele saiu do carro, ajeitou a gravata e caminhou em direção ao prédio da escola. Ao se aproximar da entrada principal da escola, Marcos se esforçou para parecer casual, acenando para um professor que o reconheceu da reunião de pais da noite anterior. O cheiro familiar da comida da cafeteria enchia os corredores, uma mistura de pães assados e algo que provavelmente era molho de espaguete. Ele seguiu em direção à cafeteria, seus passos ecoando no corredor quase vazio. O primeiro turno de almoço estava terminando, e ele podia ouvir o barulho das crianças devolvendo suas bandejas e formando fila para voltar às salas de aula. Ele aguardou ao redor da esquina, evitando chamar atenção, até que a turma de Clara chegasse para o segundo turno. Enquanto esperava, sua mente fervilhava com possibilidades. Talvez algumas crianças estivessem pegando o dinheiro do lanche dela, ou talvez ela estivesse sendo pressionada a ceder sua comida. Mas nenhuma dessas hipóteses parecia condizer com o que ele sabia sobre a escola Santa Fé ou com o comportamento dos colegas de Clara durante o recreio. O som de passos e vozes de crianças se aproximando sinalizou o início do segundo turno de almoço. Marcos observou as várias turmas entrarem na cafeteria e finalmente avistou a classe de Clara. Sua filha caminhava na fila com os colegas, mas algo em sua postura parecia diferente. Enquanto outras crianças conversavam animadamente sobre o almoço, Clara mantinha a cabeça baixa, quase como se quisesse se tornar invisível. Mantendo-se a uma distância segura, Marcos posicionou-se onde podia observar a fila do almoço.
Ele viu as crianças recebendo suas bandejas de comida, tudo parecendo normal, o típico menu da escola primária sendo servido para cada aluno. Então Clara chegou à frente da fila, e o que Marcos testemunhou fez seu sangue gelar. Em vez de receber a mesma comida que seus colegas, ele observou a senhora Martins surgir, quase que do nada, e se posicionar atrás do balcão de serviço. Ela falou algo em voz baixa para os funcionários da cozinha, que pareceram confusos, mas logo deram espaço para ela. Com um sorriso que não alcançava seus olhos, a senhora Martins pessoalmente colocou algo na bandeja de Clara, algo que não se parecia com a refeição dos outros alunos. Assim como havia surgido, a senhora Martins desapareceu novamente, deixando os funcionários retomarem seu trabalho. Marcos franziu o senho, cada vez mais desconfiado. Por que uma professora apareceria repentinamente só para servir a comida de uma aluna específica? E por que sua filha? Sem conseguir mais se conter, Marcos aproximou-se discretamente da entrada da cafeteria para conseguir uma visão mais clara. Ele avistou Clara sentada sozinha em uma mesa nos fundos da sala. Ver sua filha, geralmente tão sociável, isolada daquela forma já era motivo de preocupação, mas o que ele viu em sua bandeja o deixou nauseado. Bem no centro da bandeja, estava o que parecia ser um sapo frito, não uma batata frita, nem um nugget de frango, mas um sapo real, com as pernas grotescamente esticadas sobre a bandeja de plástico. Marcos sentiu suas mãos começarem a tremer, uma mistura de raiva e descrença tomando conta dele. Ele assistiu, paralisado, enquanto Clara permanecia com a cabeça baixa, sem tocar na refeição revoltante à sua frente. Ao redor dela, as outras crianças comiam pratos normais de espaguete, salada e sanduíches. A diferença era evidente e deliberada. Incapaz de ficar parado, Marcos entrou na cafeteria. Clara, ele chamou, com a voz trêmula de raiva controlada. A cabeça de Clara se ergueu ao ouvir a voz do pai, e, por um momento, ela parecia apavorada não por ele, mas pelo fato de ter sido descoberta naquela situação. Então, ao reconhecê-lo, seu rosto desmoronou. Ela se levantou de imediato, correu até ele e se agarrou à cintura do pai, enterrando o rosto em sua camisa. Marcos sentiu o corpo pequeno dela tremer enquanto ele a segurava. Querida, o que está acontecendo? Ele perguntou, embora uma suspeita terrível já rondasse sua mente. Quem lhe deu essa comida? A voz de Clara saiu em um sussurro abafado contra a camisa dele. A senhora Martins, ela disse, com a voz falhando. Ela disse que isso é o que a nossa espécie o come. As palavras atingiram Marcos como um golpe. Ele olhou novamente para a refeição grotesca na bandeja, depois para o rosto encharcado de lágrimas de sua filha, e sentiu algo dentro de si se partir. Todo o cuidado que ele e Juliana haviam depositado ao escolherem aquela escola, a confiança de que tinham encontrado um ambiente seguro para sua filha, desabou naquele momento. Ali, no suposto ambiente progressista e seguro, em uma escola cuidadosamente escolhida, sua filha de 10 anos havia sido vítima de um ato de racismo tão cruel e evidente que o deixava sem palavras, e esse ato vinha de uma professora, alguém cuja responsabilidade era proteger e educar sua filha. Olhou ao redor da cafeteria e notou que outros alunos começavam a olhar, alguns com expressões de confusão, outros de culpa, como se soubessem que algo estava errado, mas não tivessem certeza ou coragem para falar. A realidade da situação caiu sobre ele como um peso. Aquela não era a primeira vez. O comportamento de Clara na noite anterior, seu apetite voraz no jantar, sua hesitação em falar sobre a escola, tudo fazia sentido agora. Sua filha estava suportando esse tratamento há 2 dias, em silêncio, exatamente como fizera na escola anterior. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ele estava ali para ver com os próprios olhos, e garantiria que haveria consequências. Com as mãos trêmulas de raiva contida, Marcos pegou o telefone. Ele podia sentir Clara ainda agarrada à sua cintura, o pequeno corpo dela tremendo junto ao dele. A cafeteria, que antes estava repleta de barulho, agora permanecia em um silêncio desconfortável, sussurros e olhares começavam a se espalhar. Discando 911, Marcos manteve um braço protetor em torno da filha. Quando a atendente atendeu, ele lutou para manter a voz firme. Preciso denunciar um crime de ódio na escola primária Santa Fé, disse ele, com a voz ressoando na quietude da cafeteria. Uma professora está servindo comida imprópria e fazendo comentários horríveis para minha filha. Preciso de policiais aqui imediatamente. A atendente manteve-se calma e profissional. Policiais estão a caminho, senhor. Por favor, permaneça onde está.
Ao desligar, Marcos se ajoelhou ao nível de Clara, olhando em seus olhos. Princesa, preciso que venha comigo, está bem? Vamos esperar no carro até a polícia chegar. Clara assentiu, enxugando as lágrimas. Enquanto se dirigiam para a saída da cafeteria, Marcos notou que vários alunos estavam com os celulares na mão, presumivelmente gravando a cena. Ótimo, pensou ele. Que haja provas. Papai, Clara sussurrou enquanto caminhavam pelo corredor, desculpe por não ter contado ontem. O coração de Marcos se apertou. Não, querida, ele respondeu firmemente, apertando a mão dela. Você não tem nada para se desculpar. Nada do que aconteceu aqui é culpa sua. Quando chegaram ao carro, Marcos ajudou Clara a entrar no banco do passageiro. Ela ainda tremia, então ele pegou uma coberta de emergência no porta-malas e a enrolou nos ombros dela. Fique aqui, princesa, disse ele, certificando-se de que ela estava segura. Preciso voltar e conversar com algumas pessoas, mas prometo que ficarei onde você possa me ver pela janela o tempo todo, ok? Clara assentiu, apertando a coberta ao redor de si. Ela vai ter que ir embora? Perguntou com uma voz fraca. Sim, Marcos respondeu com firmeza. Ela nunca mais vai machucar você ou qualquer outra criança novamente. Prometo. Fechando a porta do carro, Marcos respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. A raiva que ele havia contido ameaçava transbordar, mas ele sabia que precisava se controlar, precisava lidar com aquilo da maneira certa, pelo bem de Clara. Com passos determinados, Marcos voltou para dentro da escola. Os corredores estavam estranhamente silenciosos, com a maioria das crianças ainda na cafeteria ou nas salas de aula. Ele foi direto para a sala do diretor, onde encontrou a secretária ao telefone, aparentemente já ciente da situação. Preciso falar com o diretor Roberto imediatamente, afirmou Marcos, com a voz firme mas controlada. E alguém precisa me levar até a sala da senhora Martins. A secretária, visivelmente nervosa, encerrou rapidamente a ligação. O senhor Roberto está a caminho, disse ela. Ele deve chegar a qualquer instante. Como se estivesse esperando por aquele momento, o diretor Roberto apareceu no corredor, com uma expressão grave. Senhor Pereira, ele começou, fui informado de uma situação na cafeteria. Leve-me até a sala da senhora Martins, interrompeu Marcos, o tom deixando claro que não aceitaria desculpas ou atrasos. O diretor hesitou por um momento, mas logo assentiu, indicando que Marcos o seguisse pelo corredor. Eles encontraram a senhora Martins em sua sala de aula, calmamente arrumando papéis sobre a mesa, como se fosse qualquer outro dia de trabalho. Ao perceber a presença deles, ela mal levantou os olhos, com uma expressão de leve aborrecimento pelo que parecia ser uma interrupção. Senhora Martins, Marcos disse, com a voz tremendo de raiva contida, explique por que serviu um sapo frito para o almoço da minha filha. A resposta da senhora Martins foi assustadoramente fria. Ela esboçou um leve sorriso, sem sequer fazer contato visual. Podem, por favor, sair da minha sala? Estou ocupada. O tom displicente, a total falta de reconhecimento do que ela havia feito, quase fez Marcos perder o controle. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo enquanto ele lutava para manter a calma. Ocupada, ele repetiu, a voz subindo ligeiramente. É assim que você descreve o que fez? Terrorizar uma criança de 10 anos? Forçá-la a passar fome enquanto faz comentários maldosos sobre o que nós comemos? O diretor Roberto, que havia se mantido em silêncio até aquele momento, finalmente interveio. Senhora Martins, essas acusações são muito sérias. Precisamos. Antes que pudesse terminar, ouviram passos se aproximando no corredor. Os policiais haviam chegado, e 2 oficiais entraram na sala, mudando imediatamente a dinâmica da situação. Um era um oficial branco de meia-idade, com cabelos grisalhos nas têmporas, e o outro, um oficial negro mais jovem, que se apresentou como policial João. Recebemos uma chamada sobre um possível crime de ódio, o oficial mais velho declarou, olhando ao redor da sala. Quem é o senhor Pereira? Sou eu, disse Marcos, dando um passo à frente, lutando para manter a voz firme. Eu quem ligou sobre o que essa mulher fez com minha filha. O policial mais velho retirou um bloco de notas. Pode nos explicar o que aconteceu, senhor Pereira? Marcos começou a relatar os eventos, desde o comportamento incomum de Clara na noite anterior até a descoberta que fez na cafeteria.
Conforme ele contava a história, notou que o leve sorriso da senhora Martins se intensificava, especialmente quando o policial mais velho demonstrou um ar de ceticismo. Então, o senhor está dizendo que essa professora deliberadamente serviu um sapo frito para sua filha? O policial mais velho perguntou, com um tom que indicava incredulidade, e fez comentários terríveis sobre isso? É exatamente isso que estou dizendo, insistiu Marcos, frustrado. Minha filha está no meu carro agora, traumatizada, depois de suportar esse tratamento por 2 dias. O policial mais velho se virou para a senhora Martins. Senhora, qual é a sua resposta a essas acusações? O rosto da senhora Martins se transformou em uma expressão de inocência preocupada. Isso é completamente ridículo, disse ela, com a voz pingando falsidade. Eu jamais faria algo assim. O senhor Pereira claramente está exagerando por causa de algum mal-entendido. Marcos sentiu sua raiva aumentar ao ver o desdém dela. Ele percebeu que o policial mais velho começava a se inclinar para a versão da senhora Martins, e sentiu aquela raiva impotente que tantas vezes experimentara ao enfrentar o racismo institucional. Mas, então, o policial João interveio. Senhor Pereira, disse o policial João, com um tom calmo, mas autoritário, poderíamos conversar em particular por um momento? Marcos seguiu o policial João para o corredor, deixando a senhora Martins com outro oficial e o diretor Roberto. Assim que estavam fora do alcance de ouvidos, o semblante profissional do policial João suavizou ligeiramente. Conte-me tudo de novo, pediu ele em voz baixa. Cada detalhe, por menor que seja. Havia algo no tom do policial João que fez Marcos sentir que finalmente estava sendo realmente ouvido. Ele repetiu toda a história, mencionando o comportamento de Clara, sua vigilância na escola e a descoberta horrenda na cafeteria. Você disse que ainda há evidências na cafeteria? Perguntou o policial João. Sim, respondeu Marcos rapidamente. A bandeja ainda deve estar lá, e havia alunos gravando com seus celulares. O policial João assentiu, sério. Mostre-me. Marcos levou o policial João até a cafeteria, que estava vazia, ainda não limpa após o almoço. No fundo da sala, sobre a mesa onde Clara estivera sentada, a bandeja com o sapo frito permanecia intacta. O policial João tirou fotos com a câmera do departamento, sua expressão se tornando cada vez mais grave conforme registrava as evidências. Isso é, ele começou, mas parou, balançando a cabeça em desgosto. É algo além de inaceitável. Ele chamou outro policial e o diretor Roberto até a cafeteria. Quando o oficial mais velho viu a bandeja, sua expressão de ceticismo desapareceu, substituída por uma seriedade profunda. Diante das evidências, o diretor Roberto e os policiais começaram a entender a gravidade da situação. Ainda precisamos das declarações dos alunos e acesso às câmeras de segurança, disse o policial João. Também seria útil interrogar os funcionários da cozinha e verificar se há outros indícios de comportamento inadequado. O policial João então se voltou para Marcos e afirmou: vamos garantir que a verdade seja revelada. Com as evidências em mãos, os policiais voltaram à sala da senhora Martins, onde ela ainda aguardava, agora com uma expressão tensa. O policial João anunciou com firmeza: Sandra Martins, você está presa por crime de ódio. Tem o direito de permanecer em silêncio. A fachada de calma da senhora Martins desmoronou. Ela começou a protestar, alegando que tudo era um mal-entendido, mas o policial João a ignorou enquanto a algemava. Marcos sentiu um misto de alívio e tristeza. Ele nunca poderia ter imaginado que algo assim aconteceria na escola que ele e Juliana haviam escolhido com tanto cuidado. Do lado de fora da escola, Marcos encontrou Clara ainda no carro, abraçada à coberta de emergência. Ele a segurou com carinho, garantindo que tudo estava bem e que a senhora Martins nunca mais a machucaria. Juliana, que havia sido informada por telefone, já aguardava em casa, com o rosto marcado por uma mistura de alívio e indignação ao ver a filha. Mais tarde, naquela noite, depois que Clara adormeceu, Marcos e Juliana sentaram-se juntos na cozinha, as xícaras de café intocadas enquanto tentavam processar os eventos do dia. A sensação de segurança que haviam construído na nova comunidade fora abalada, mas uma coisa permanecia clara: eles lutariam para garantir que algo assim nunca mais acontecesse com sua filha ou com qualquer outra criança. Nos dias que se seguiram, a prisão de Sandra Martins gerou uma onda de repercussão na escola e na comunidade. A administração da escola foi forçada a implementar políticas mais rígidas de treinamento e monitoramento para prevenir futuros incidentes.
Marcos e Juliana foram firmes em suas exigências, e a escola assumiu o compromisso de construir um ambiente verdadeiramente seguro e acolhedor para todos. Embora a jornada de cura de Clara estivesse apenas começando, ela sabia que poderia contar com o apoio inabalável dos pais. Marcos e Juliana garantiram que ela soubesse que sempre seria amada, valorizada e protegida, não apesar de quem era, mas justamente por isso. Unidos, a família enfrentaria qualquer obstáculo, transformando o sofrimento em força e a injustiça em uma lição de resiliência e amor próprio. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.